Descubra o incrível momento em que um milionário transforma a viagem de uma mãe tímida e seu bebê. Maria acordou antes do sol nascer, as gotas da chuva batendo na janela da pequena pensão em que morava, no centro agitado de São Paulo. O cheiro de pão fresco vinha da lanchonete onde trabalhava, um emprego que deixava suas mãos calejadas e seu coração cheio de esperança. O sorriso de Lucas, seu bebê de 1 ano, era seu sol particular, a razão de todo o seu esforço. Com apenas 28 anos, Maria enfrentava o mundo como uma guerreira, sonhando em um dia levar seu filho para a praia, um desejo que parecia mais distante a cada dia. Mas era ali, entre frituras e copos de refrigerante, que ela moldava sua força. Naquela manhã chuvosa, o maquinário da cidade parecia mais caótico do que nunca. De repente, o alto barulho de um motor estrondoso cortou o ar. O luxuoso carro de Eduardo, um empresário milionário, parou bem em frente à lanchonete, soltando fumaça como uma máquina quebrada em meio às máquinas da cidade. Ele estava acostumado a resolver tudo com dinheiro, mas ali, seu celular sem sinal e o carro sem vida o deixaram desesperado. E foi nesse exato momento que Maria, com seu avental desgastado, decidiu deixar seus medos de lado. Com passos tímidos, mas seguros, ela se aproximou. "Posso ajudar?" perguntou, a voz trêmula, mas firme. Eduardo, surpreso pela ousadia da mulher, não teve escolha a não ser aceitar. Enquanto aguardavam o guincho, seus olhares se cruzaram e ali, em meio à fumaça e ao barulho da cidade, uma conversa começou. As palavras de Maria derramavam sinceridade, revelando uma vida de lutas e sonhos. Eduardo a escutava como se sua vida dependesse daquelas histórias. A força que emanava dela fez seu coração disparar. Eles falavam de suas realidades, tão diferentes, mas unidas por um fio invisível de aspirações. "Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando o guincho finalmente chegou, o ar estava carregado de uma nova tensão. Eduardo, de repente, tomou uma decisão impulsiva. "Eu quero ajudar você a realizar seu sonho de levar Lucas para a praia", disse, a voz falhando na emoção. O olhar desconfiado de Maria, tenso como as nuvens carregadas acima deles, falava de suas inseguranças diante do mundo e de sua condição. A sociedade olharia, murmuraria. O que pensariam? Ela estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria não só a condição social que a cercava, mas também o que ela acreditava ser possível para si mesma. O caminho para a praia não seria fácil. A cada quilômetro percorrido, a conexão entre eles começava a se fortalecer, mas algo pairava no ar. A dúvida, o medo do julgamento seriam suficientes para apagar a chama que começava a crescer? Uma jornada que prometia transformar não só a vida de Maria e Lucas, mas a de Eduardo também. A praia estava a poucos passos, mas um questionamento pairava: conseguiriam superar as barreiras que os separavam para descobrir o verdadeiro significado do amor e da amizade? Essa resposta estava prestes a mudar tudo. O carro deslizou pela estrada, enquanto a chuva finalmente começava a ceder. O sol, tímido, se esgueirava entre as nuvens, pintando o céu com tons dourados. Maria olhava pela janela, suas mãos trêmulas segurando Lucas, que dormia tranquilamente em seu colo. O pequeno havia sido seu raio de sol durante os últimos meses, e sua paz trazia um conforto que Maria não sentia há muito tempo. Eduardo dirigia com atenção, mas seus pensamentos estavam à parte. A decisão de ajudar Maria o surpreendera. A sensação de querer fazer algo bom brotava em seu peito, mas ao mesmo tempo, um medo incômodo começava a se instalar. E se ela não quisesse ou não aceitasse? Pensou. Ele mal conhecia aquela mulher, mas havia algo na forma como ela falava sobre os sonhos simples da vida que o tocava profundamente. Como se pudesse ler seus pensamentos, Maria quebrou o silêncio. Obrigada por isso, não esperava.
Às vezes, sinto que meu sonho é tão pequeno. Uma praia? Parecia tão distante. Sua voz tremia, mas havia uma fração de esperança que iluminava suas palavras. Todo sonho importa, respondeu Eduardo, olhando para ela com sinceridade. Às vezes, uma pequena mudança pode fazer uma grande diferença. Ele sorriu, mas pôde ver que Maria ainda lutava internamente. Os minutos passaram e a cidade foi dando lugar à paisagem rural. O cheiro da terra molhada invadiu o ar e as árvores começaram a aparecer ao redor. A beleza simples do campo parecia contrastar os mundos tão diferentes que eles habitavam. Maria percebeu que Eduardo não era apenas um homem de negócios, mas um homem com um coração em busca de algo verdadeiro, algo que ela mesma desejava descobrir. Você deve ter sua vida toda programada, certo? Os negócios, as viagens, e eu bem, apenas trabalho e cuido do Lucas, ela disse, uma tristeza suave em sua voz. Às vezes, sinto que nunca serei capaz de sair dessa rotina. Eduardo hesitou. Ele sabia que, no fundo, a luta de Maria ressoava em sua própria vida. Embora tivesse tudo o que desejasse sob o aspecto material, havia um vazio que ele tentava preencher. Maria, por que não fazemos dessa viagem um dia para lembrar? Vamos trazer Lucas para a praia e aproveitar o momento, longe de tudo. Você merece isso, ele propôs, um brilho de entusiasmo nos olhos. Ela respirou fundo, absorvendo suas palavras. A ideia lhe parecia ainda um sonho, mas algo lá dentro de Maria começou a se agitar. Poderia, sim, ser mais do que sua rotina. Poderia ser um dia inédito. Você acha que eu poderia realmente fazer isso? Levar Lucas para brincar na areia? A esperança despontava como uma flor num dia nublado. Com certeza, respondeu Eduardo, enquanto dirigia em direção ao litoral. E quem sabe você não gosta tanto que se torna uma tradição. Com o tempo, esse pode se tornar um novo começo para você e Lucas. Mas, enquanto a praia se aproximava, algo inesperado interrompeu o entusiasmo, uma notícia de rádio que ecoou pelo carro. Um acidente havia ocorrido na estrada e as autoridades estavam restringindo acessos à praia. Maria sentiu um frio na barriga, a ansiedade rapidamente tomou o lugar da esperança. O que aconteceria agora? A jornada estava apenas começando, mas o que os aguardava poderia mudar tudo. O que vamos fazer se não conseguirmos chegar lá? Perguntou Maria, a inquietação refletida em seus olhos. Assim, o destino de todos ali, e a nova conexão que começava a florescer entre eles, parecia prestes a ser testado por um imprevisto que poderia alterar seus destinos. Eduardo sentiu seu coração disparar. A estrada à frente estava cercada por cones e viaturas, e os carros estacionados indicavam uma paralisação iminente. Ele se virou para Maria, que tinha o semblante angustiado, e tentou encontrar palavras de consolo. Talvez possamos encontrar um caminho alternativo, sugeriu, tentando manter a esperança viva entre eles. Eu não quero desapontar Lucas. Eu prometi a ele que veríamos o mar. As lágrimas ameaçaram escapar dos olhos de Maria, mas ela se esforçou para não demonstrar. Era como se, naquele momento, todas as suas inseguranças ganhassem vida, lembrando-a de que um sonho poderia facilmente se dissipar. Vamos tentar, então. A estrada da direita pode nos levar a um atalho. Podemos chegar à praia por outro lado, Eduardo argumentou, apertando o volante com firmeza. Ele precisava mostrar a Maria que havia alternativas, não apenas palavras vazias. Virando à direita, Eduardo dirigiu com determinação. As árvores pareciam dançar com a brisa leve, como se torcessem na esperança de que eles chegassem a tempo. O carro seguia por uma estrada de terra, que vibrava sob as rodas. Cada curva trazia novas paisagens, os campos verdes e a música dos pássaros eram um lembrete do que o mundo poderia oferecer, longe daquelas preocupações. Maria olhava pela janela e respirava fundo, permitindo-se sonhar mais uma vez. Os sentimentos conflitantes de esperança e ansiedade disputavam espaço em seu coração. A ideia de que poderia fazer algo diferente, algo memorável, a preenchia de entusiasmo, mas o medo de não conseguir fazer tudo acontecer começava a pesar. Depois de alguns minutos de silêncio, Lucas acordou, espreguiçando-se e sorrindo ao ver a mãe. Mamãe, onde estamos?
Ele olhou para fora, os olhos grandes e curiosos. Maria sorriu de volta para seu filho, aliviada por ainda poder compartilhar esse momento com ele. Estamos a caminho da praia, meu amor. Vamos brincar na areia, fazer castelos. Eduardo também se virou, sorrindo para o menino, e disse, e talvez até ver o sol se pôr naquele mar lindo. Estamos quase lá. Ele percebeu que, não só Maria, mas Lucas também estava carregando a mesma expectativa. A energia de Lucas era contagiante, sua inocência uma lembrança do que realmente importava. Conforme continuavam, o caminho parecia se estreitar, mas havia um brilho na estrada à frente. O ar começou a se desenhar de forma mais quente, e o cheiro do mar, uma mistura de sal e liberdade, começou a penetrar no ambiente. Assim que avistaram a imensidão azul, Maria deu um grito de alegria. Olha, Lucas! O mar! O pequeno ficou boquiaberto, os olhos cintilantes diante daquela imensidão. Eduardo sentiu seu peito se encher de alegria ao ver o sorriso no rosto de Maria, e de repente, todos os desafios enfrentados na jornada pareceram ter valido a pena. Mas, assim que chegaram mais perto da praia, a cena que se desenrolou diante deles paralisou a animação. Uma faixa de segurança foi colocada pela equipe de resgate. O acidente anunciado na rádio não era uma mera distração, uma correria de pessoas e viaturas tentava socorrer aqueles que precisavam. O ambiente que antes parecia promissor agora estava carregado de uma tensão inegável. Eduardo, e agora? Maria perguntou, angustiada, o semblante pálido. Não podemos ficar aqui mais tempo. Ele olhou para o horizonte, com uma sensação de urgência crescendo dentro dele, respondeu, precisamos encontrar uma maneira de ajudar antes de pensarmos em continuar. Às vezes, a vida nos desafia a sermos mais do que imaginávamos que poderíamos ser. Enquanto se dirigiam em direção à confusão, Eduardo não sabia que a decisão que tomariam ali, naquele momento, moldaria não só a viagem, mas o futuro de todos envolvidos. O que deveriam fazer? Essa pergunta ecoava em sua mente, mas a coragem precisava prevalecer. Esperanças e inquietações começaram a se misturar, e a jornada que deveria ser de deleite se tornava um verdadeiro teste de caráter e resiliência. O que os aguardava à frente poderia ser o início de uma transformação, mas a verdadeira pergunta era, conseguirão unir suas forças para enfrentar o inesperado? Eduardo e Maria caminharam cautelosamente em direção à confusão, cercados pelo caos que tomara conta da praia. O cheiro de mar, antes tão encantador, parecia agora misturado ao odor de metal e cimento, do que não se deveria ver em um momento de alegria. Lucas, segurando a mão da mãe, olhava tudo com uma expressão de curiosidade que logo se transformou em preocupação. Tem gente machucada, mamãe? Perguntou ele, sua voz suave quebrando a tensão do momento. Maria se agachou para ficar ao nível de Lucas, tentando controlar a emoção que transbordava. Sim, meu amor. Mas eles terão ajuda logo, está tudo bem. Tentou transmitir segurança, mesmo que seu próprio coração estivesse acumulando dúvidas. Com um olhar firme, Eduardo decidiu se aproximar do grupo de emergência. Não era apenas uma questão de estender a mão, mas um impulso maior que o levava a agir. Nós podemos ajudar, Maria. Tenho certeza que há algo que podemos fazer. As palavras estavam cheias de fervor, a adrenalina de coragem fazendo seu sangue pulsar. Assim que se aproximaram da faixa de segurança, um dos paramédicos, um homem de cabelos grisalhos, parecia coordenar as ações. Eduardo fez um gesto, e o homem se virou, inicialmente com um olhar cansado, mas logo se iluminou ao ver a determinação nos olhos do jovem pai. Precisamos de mais mãos para ajudar a organizar os pertences pessoais das vítimas. Você pode nos ajudar? Ele solicitou, aliviado em ver qualquer apoio. Sem hesitar, Eduardo assentiu. Maria o seguiu, mesmo com um nó na garganta. O que você precisar, estamos aqui, respondeu ela, decidida a agir. Com a ajuda de alguns outros voluntários, começaram a fazer o que podiam, coletando mochilas, calçados e objetos deixados para trás. Lucas, mesmo pequeno, queria fazer parte, correndo para buscar uma garrafinha de água e entregando-a ao paramédico, dizendo, aqui, para as pessoas que estão cansadas. Elas precisam. A inocência do garoto,
em meio ao caos, desarmou um pouco a tensão no ar. Eduardo e Maria trocaram olhares compreendendo que cada gesto, por menor que fosse, era um passo em direção à união. Conforme a noite caía, as luzes da cidade cintilavam ao fundo, criando um contraste com a situação difícil que enfrentavam. A equipe de resgate começou a estabilizar os feridos e a situação parecia estar sob controle, mas ainda havia muito a ser feito. Eduardo sentiu uma onda de emoção ao perceber que a situação, embora trágica, trouxera consigo uma oportunidade para mostrar carinho e humanidade. Enquanto continuavam a colaborar, uma voz familiar cortou o ar. Eduardo. Maria. Era Ricardo, um amigo de longa data. Ele estava envolvido com uma organização de ajuda humanitária e rapidamente se juntou a eles. Estou aqui para ajudar, posso organizar algum suporte mais intensivo. Os olhos de Ricardo estavam cheios de empatia, e mesmo em meio à tempestade de emoções, havia um fio de esperança na sua presença. Ele não apenas trouxe recursos, mas também a segurança de que não estavam sozinhos. Poucos minutos depois, o clima começava a mudar. As sirenes acalmaram, e os paramédicos começaram a organizar os feridos para transporte. O que parecia um pesadelo estava se tornando uma luta pela recuperação. Eduardo, ao perceber o impacto que poderiam causar e as vidas que poderiam salvar, sentiu uma determinação renovada. Isso pode ser o começo de algo maior, Eduardo sussurrou para Maria, enquanto os dois observavam Lucas interagir com outros voluntários, sua luz própria brilhando. Maria olhou para o filho e sentiu um misto de orgulho e dor. Você acha que poderíamos fazer mais? Ela sabia que a mudança começava ali, mas o que mais poderia acontecer? A verdadeira pergunta agora era sobre o futuro e como tudo isso moldaria suas vidas. A jornada ainda não tinha terminado. Que outros desafios e transformações os aguardavam? Eduardo respirou fundo, tentando absorver a intensidade do momento. O caos começava a se dissipar, mas a batalha estava longe de acabar. Ele olhou para Maria, que agora se dedicava a ajudar uma mulher que, abaixada no chão, chorava por um objeto perdido. O desespero nos olhos dela o fez perceber que havia mais sofrimento do que ele havia imaginado. Eduardo, venha aqui! Ricardo chamou, gesticulando para aproximar-se. Ele estava perto de um grupo de pessoas que conversavam apressadamente, com expressões sérias. Precisamos de um ponto de apoio para os voluntários, Ricardo explicou. Vamos criar um centro de informação para as famílias que estão se deslocando para cá. Ótima ideia! Eduardo respondeu, animado. O entusiasmo de seu amigo era contagiante. Se movimentando rapidamente, começaram a organizar uma área com mesas improvisadas, onde poderiam acolher os que buscavam notícias e informações sobre os seus entes queridos. Lucas continuava a correr de aqui para ali, distribuindo água aos feridos que esperavam por atendimento. A figura dele, tão pequena e pura, rodopiando entre as pessoas frenéticas, trazia um alívio mesmo em meio a tanta dor. Eduardo sentiu o coração cheio. Esse era o exato tipo de modelo que ele desejava ser para o filho. Alguém que não se omitia diante dos desafios. Quando a estrutura começou a tomar forma, um homem bem vestido surgiu à frente, seu olhar indagador e um telefone na mão. Desculpe, vocês precisam de ajuda? Ele parecia fora do lugar, como uma ilustração de um filme contrastante com a realidade ao redor. Estamos organizando um suporte para as famílias, Eduardo se apresentou, mantendo um tom equilibrado. Se você puder nos ajudar com... O homem interrompeu, movendo-se nervosamente. Sou Gustavo, e eu posso financiar provisões, medicamentos, qualquer coisa necessária. A sinceridade em sua voz era palpável. Olhar para ele era como observar um daqueles filmes onde um personagem inesperado se transforma em um herói. Claro, isso seria incrível. Ricardo respondeu, aproveitando rapidamente a oportunidade. O que você precisa de nós? Enquanto discutiam, Maria se aproximou. Eduardo, vamos precisar de alguém para coordenar a distribuição de roupas e mantimentos que o Gustavo pode trazer. Você pode ficar aqui com ele? Eduardo assentiu. Embora estivesse ansioso, sua determinação só aumentava. Sim, vou cuidar aqui.
Maria sentiu algo diferente ao ser separada de Eduardo, uma espécie de inquietação, mas também uma segurança inerente. O instinto maternal a impulsionou a agir. Lucas, vem comigo. Precisamos ajudar a organizar as doações daquele lado. Com um sorriso peculiar no rosto, Lucas prontamente seguiu a mãe, sua inocência e empatia brilhando. Eles chegaram até uma caixa cheia de brinquedos que haviam sido arrecadados. Ele olhou para os objetos e disse: Mamãe, podemos dar isso para as crianças que estão tristes? A pureza da criança tocou Maria. Aquele pequeno gesto, embora simples, havia se tornado um farol de esperança. Sim, amor. Vamos deixar essas crianças felizes, respondeu ela, finalmente permitindo que um sorriso surgisse em seus lábios. Conforme a situação avançava, as horas se transformaram em um turbilhão de emoções. Um misto de gratidão e ansiedade pulsava no ar, e todos começavam a formar uma rede de apoio. Cada sorriso ou palavra de encorajamento reforçava a ideia de que, juntos, poderiam superar aquele pesadelo. Mas enquanto tudo parecia começar a se estabilizar, um grito cortou o ar. É a minha filha! Alguém viu a minha filha? Uma mulher desesperada, com olhos da cor do mar, aparecia no horizonte, correndo em direção ao grupo. A cena paralisou Eduardo e Maria, e naquele instante, o caos tornava-se pessoal. O que acontecia com as famílias que ainda não se reuniram? E assim, com um novo desafio surgindo, a pergunta pairava no ar: como poderiam aqueles que já se uniram enfrentar a dor de quem ainda buscava? Eduardo observou a mulher em pânico correr entre as pessoas, como se buscasse um fio de esperança em meio ao desespero. Aqueles olhos que antes brilhavam com a promessa de um futuro agora estavam opacos, consumidos pelo medo. Ele sentiu seu coração apertar. Essa mulher era alguém, assim como Maria, com sonhos, medos e a força de um amor imensurável por uma filha. Precisamos acalmá-la, disse Ricardo, aproximando-se de Eduardo. Eu vou com ela e tentarei localizá-la. Você fica aqui para coordenar com o Gustavo. Eduardo assentiu, mas a ideia de ficar parado o incomodava. Sem pensar duas vezes, ele se juntou ao grupo. Vamos juntos. Não podemos deixar essa mulher sozinha. Enquanto os três corriam em direção à mulher, o grito ecoava repetidamente. Minha filha! Ela tem apenas 5 anos. A voz dela era um misto de desespero e determinação. Cada passo parecia mais pesado, mas os corações, juntos, pulsavam em uma única direção: encontrar a menina perdida. Maria, do outro lado, também sentia a urgência. Ele sabia que, se não ajudassem a mulher, poderiam ser os próximos a precisar de ajuda. Naquela hora, a compaixão parecia um chamado para todos. Assim que se aproximaram da mulher, Eduardo olhou nos olhos dela e disse, com toda a sinceridade que pode transmitir: estamos aqui para ajudar. Como ela é? Ela é pequena, cabelos cacheados e uma blusinha amarela. Minha filha. Por favor, vamos encontrá-la. A mulher estava aos prantos, e sua dor parecia contagiar o ar ao redor. Eduardo, Ricardo e a mulher começaram a perguntar a todos que viam, percorrendo as áreas em busca da garotinha. Passaram por pessoas em colchonetes, outras de telefonemas desesperados, e o cenário, embora caótico, estava repleto de solidariedade. Aos poucos, os voluntários se juntaram à busca, formando uma corrente de esperança. Maria, enquanto organizava as doações, não conseguia tirar o pensamento da mulher e apenas uma criança de 5 anos presa naquele mar de confusão. Lucas, vamos ajudar também! Exclamou, determinando que ao invés de repartir as doações entre aqueles que já tinham, poderiam oferecer um pouco do que havia sido arrecadado para os que ainda não tinham encontrado seus entes queridos. Juntos, ela e Lucas começaram a distribuir biscoitos e água, enquanto perguntavam faziam o mesmo. Cada criança que atendiam trazia esperança e renovava a coragem. Maria viu em cada olhar, mesmo naqueles que estavam tristes, o brilho da esperança. Enquanto isso, Eduardo sentia a tensão aumentar. O relógio parecia correr contra eles e a angústia de não encontrar a menina começava a pesar em seus ombros. Mas em meio ao clima de incerteza, algo inesperado aconteceu. Um grupo de voluntários passou correndo por ele,
e entre eles estava uma criança com uma blusa amarela, segurando um bonequinho. Eduardo não pôde acreditar. Ali! É ela! Gritou, sem pensar duas vezes. Com o coração disparado, correu na direção delas, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Assim que chegou perto, viu que a pequena olhava em volta, buscando alguém. A mulher parou bruscamente, ao avistar a filha. A cena se tornou entristecida e ao mesmo tempo alegre. Maria! Exclamou, estendendo os braços em direção à filha. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos ao ver a felicidade se sobrepondo à dor. Embora cada um estivesse lutando em suas batalhas, naquele momento, o amor venceu. Enquanto a mulher e a filha se abraçavam, uma onda de alívio percorreu o grupo. Mas ao olhar para trás, algo mais chamou a atenção de Eduardo. Havia uma figura na sombra, que observava tudo com um olhar distante. O que ele quereria naquele instante de revelação e emoção? O que mais estava por vir? Eduardo sentiu um frio na espinha ao perceber a figura na sombra. Era um homem, alto e magro, com uma expressão fechada que contrastava com o clima de celebração ao redor. Ele se distanciava do tumulto, observando de forma implacável. O coração de Eduardo acelerou. Quem era aquele homem? O que ele queria? O mais inquietante era o ar desprezível que o cercava, como se ele fosse um espectador do sofrimento alheio, sem se importar. Enquanto o abraço entre a mãe e a menina se desenrolava em um espetáculo de amor e alívio, Eduardo não conseguia afastar a sensação de ameaça. O homem parecia deslocado, um ponto sombrio em uma cena de luz. Ricardo também percebeu. Edu, você está bem? Perguntou, segurando o ombro do amigo, mas não desviando o olhar da figura enigmática. A mulher, agora em um momento de pura alegria, não notou a presença do estranho, apenas se concentrava em sua filha, alisando os cachos loiros enquanto a menina ria. Eduardo e Ricardo trocaram olhares, como se tentassem comunicar uma mesma preocupação. O que deveriam fazer? Eu vou me aproximar, disse Eduardo, determinado. Preciso entender quem é ele. Algo não parece certo. Ricardo pareceu hesitar, mas por fim concordou. Cuidado, cara. Eduardo caminhou lentamente em direção ao homem. Cada passo parecia uma eternidade. Ele notou as expressões de alívio e felicidade ao seu redor, mas a intensidade daquela cena contrastava com a frieza do desconhecido. Eduardo finalmente se aproximou, a voz quase tremendo. Ei, você está aqui por um motivo? O que está fazendo aqui? O homem virou-se lentamente, analisando Eduardo com um olhar calculador. Apenas observando, respondeu, sem emoção. Às vezes o sofrimento revela a verdadeira natureza das pessoas. Suas palavras eram gélidas e provocativas, como se buscassem provocar uma reação. A dor não revela nada bom. Ela ensina compaixão e solidariedade, Eduardo retrucou, seu coração pulsando forte. Ele sabia que precisava se manter firme. Não permitiria que esse estranho colocasse sombra naquela felicidade repentina que todos estavam vivendo. O homem sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Você realmente acredita nisso? Ou é apenas uma maneira de se sentir melhor consigo mesmo? O questionamento ressoou na mente de Eduardo, que hesitou apenas por um momento. Eu vejo o amor, a gratidão. É isso que importa aqui, Eduardo afirmou, um impulso de coragem fluindo por suas veias. Ele estava prestes a voltar para onde estava, quando o homem interrompeu. E o que você faria se isso mudasse rapidamente? Se tudo que você construiu desabasse? A provocação estava clara, e Eduardo sentiu uma pontada no estômago. De repente, uma nova voz se uniu à conversa, a de Maria, que se aproximou ao notar a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Ela olhou para Eduardo, e depois para o homem. Sua presença era reconfortante, como um abrigo em meio à tempestade. Estamos apenas conversando, Eduardo respondeu, tentando manter a calma. Mas Maria não parecia convencida. O homem, ao notar a interação, começou a se afastar, mas não sem olhar pela última vez nos olhos de Eduardo e Maria. Um olhar que parecia prometer estragos.
Quando a figura desapareceu na multidão, uma nuvem de inquietação se instalou no coração de Eduardo. Ele não sabia o que o homem queria, mas a sensação de que aquela não seria a última vez que se encontrariam o perturbava. Maria percebeu a mudança na expressão de Eduardo. O que ele disse que te deixou assim? Eduardo hesitou, sabendo que a resposta poderia assustá-la ainda mais. Nada demais, só palavras vazias. Mas no fundo, ele sabia que a sombra daquela conversa não se dissiparia tão facilmente. No fundo, algo grande estava se aproximando. E Eduardo não estava preparado para o que isso significava para todos eles. Quando olhou novamente para a mãe e a filha felizes, percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E o tempo estava começando a correr contra eles. O que mais aquele homem saberia? E o que ele tinha em mente? Eduardo tentou se concentrar na alegria do momento, mas a figura do homem ainda pairava em sua mente como uma sombra incômoda. Ele ficou ao lado de Maria, observando a mãe e a filha enquanto o riso da criança preenchia o ar. Era um contraste tão bonito, tão puro. Mas a ameaça não podia ser ignorada, e ele sabia que precisava compartilhar isso com Maria. Vamos dar um passeio? Ele sugeriu, tentando afastar a tensão. Maria assentiu, mas seu olhar estava preocupado. Juntos, começaram a caminhar para longe do grupo. Eduardo queria entender por que aquela presença o afetava tanto, e achou que, longe da festa, teria mais clareza. Edu, me conta. O que aconteceu com você? O que aquele homem disse? Maria indagou, as sobrancelhas franzidas, mas com um tom suave, protetor. Ele sentiu o impulso de proteger não só o que estava sentindo, mas também Maria, a fim de evitar que ela se preocupasse ainda mais. Ele falou sobre sofrimento, como se estivesse analisando a gente, como se tudo o que vivemos fosse só uma fachada. Eduardo começou, a voz tremendo levemente. Disse que a dor revela a verdadeira natureza das pessoas. Isso me deixou pensando. Será que tudo isso é mesmo verdade? Maria parou, colocando uma mão no braço de Eduardo. Acho que essa ideia de sofrimento é tão ambígua. Certamente, passa pelo que vivemos e como reagimos, mas isso não pode definir nossa essência. A nossa força vem das experiências ruins, mas a luz também é a nossa escolha. Eduardo olhou para ela, admirando como Maria sempre soube encontrar esse tom positivo nos momentos difíceis. Mas algo ainda o incomodava. E se ele estiver certo? E se as coisas mudarem de forma que a gente não possa controlar? E se tudo o que construímos não for suficiente? Ela respirou fundo. Edu, é normal ter esses medos. Mas o que importa é o que fazemos com eles. Essa luta pelo que acreditamos, pelos nossos laços. Isso é o que forma a verdadeira família e a verdadeira força que temos. Ele sentiu que as palavras dela o ancoravam, mas a inquietação não desaparecia. Naquela mesma hora, um barulho cativou sua atenção. Uma multidão estava se acumulando em frente a uma das tendas. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Vamos ver o que é, sugeriu, puxando Maria, que acenou em concordância. Chegando perto, eles viram um homem em um terno impecável, com um sorriso encantador, falando entusiasticamente. A vida é uma viagem e aqui estou eu, pronto para transformar sonhos em realidade. Quem quer mudar a história de sua vida? Ele gesticulava com vigor. O público parecia hipnotizado. Olha isso! Ele realmente está chamando a atenção de todos, comentou Maria, fascinada. Eduardo franziu o senho. O tom do homem era convincente, mas havia algo nas suas palavras que o deixava desconfortável. Era como se ele estivesse ali para algo mais profundo. Algo que poderia mudar a vida de alguém de maneira drástica. E se ele estiver prometendo coisas impossíveis? Eduardo questionou, sentindo o estômago se revirar. Precisamos ter cuidado. Não dá para confiar em promessas fáceis. Maria assentiu, mas antes que pudessem se afastar, o homem chamou Eduardo, como se soubesse que ele era um dos que mais precisava ouvir. Você, rapaz, está preparado para um desafio? A vida é feita de escolhas, e cada escolha pode te levar a um destino novo. A pressão no peito de Eduardo aumentou,
Ele percebeu que aquele poderia ser um momento decisivo, um convite que não podia ser ignorado. Mas o que realmente estava em jogo? O ar estava carregado de expectativa, e ele sentiu que a encruzilhada estava sendo apresentada a ele. Maria, ao seu lado, olhou para ele, vendo a luta interna se desenrolar. Edu, pode ser uma boa oportunidade, mas precisamos discernir bem antes de nos envolver. Ele respirou fundo, os olhos fixos no homem que prometia mudanças. O que ele realmente queria? Eduardo se sentiu na berlinda, com a escolha mais complicada da sua vida pendurada em uma única frase. E naquele momento, tudo poderia mudar. O que Eduardo escolheria? A curiosidade o levou em direção ao desconhecido. Eduardo hesitou, a voz do homem ecoando em sua mente. Um desafio? Sua mente disparou em 1000 direções, enquanto o sorriso sedutor do desconhecido parecia prometer tudo o que ele mais desejava, uma mudança, uma fuga da incerteza que o consumia. Contudo, Maria ainda estava ao seu lado, seu olhar fixo e pensativo, como se pudesse ler suas dúvidas. A vida é feita de escolhas, repetiu o homem, sem desviar os olhos de Eduardo. São essas escolhas que definem quem somos. Você pode continuar nesse ciclo ou dar um passo à frente. O que prefere? Eduardo sentiu um aperto no peito. Era uma pergunta forte, capaz de desmoronar suas defesas. Ele gostaria de ser capaz de acreditar naquelas promessas vazias que o homem fazia. Mas e se todo esse encanto não passasse de uma ilusão? A dúvida o atormentava. Edu. Maria puxou o braço dele, fazendo com que seu olhar se encontrasse com o dela. Olha, eu sei que você está tentado. Mas e se tudo isso for só uma armadilha? Você não precisa mudar sua vida por causa do que outro está dizendo. Você não precisa disso. Mas e se for a oportunidade que esperávamos? Eduardo retrucou, a emoção começando a transbordar. E se isso realmente nos levar a algo melhor? E se for tudo isso e depois descobrirmos que não? O que vai sobrar? As palavras de Maria estavam carregadas de preocupação, mas também de uma esperança que ele não conseguia descartar. O homem interno elegante se aproximou, o olhar provocador. Você é um homem que busca algo. Posso ajudá-lo a encontrar. O quanto você está disposto a arriscar? Eduardo sentiu a adrenalina fluir em suas veias. Um passo adiante poderia mudar tudo, mas ao mesmo tempo, teria que abandonar sua zona de conforto. Ele se lembrou dos momentos que viverá ao lado de Maria, cada riso compartilhado, cada lágrima consolada. Não eram apenas promessas que importavam, mas a realidade que haviam construído juntos até ali. Edu, escuta. Maria insistiu, agora com a voz mais firme. Qualquer mudança precisa vir de nós, de dentro. Não de alguém que acabou de aparecer do nada. A verdadeira transformação vem da nossa luta, do amor que temos um pelo outro. As palavras dela grudaram em sua mente, como se ele estivesse sendo puxado para fora da névoa. Ele olhou ao redor, a multidão tensa com a expectativa da mudança prometida. Cada rosto refletia esperança, mas também fragilidade. A alegria de um novo começo poderia se transformar na dor de uma decepção, e isso só acentuava sua agonia. Então, em um momento de clareza, Eduardo tomou a decisão. Não, eu não estou pronto para isso, disse, virando-se para o homem com firmeza. Não posso deixar que alguém mais decida o que é melhor para mim. A mudança que busco precisa vir de dentro. O vendedor de sonhos sorriu, mas agora o sorriso parecia um pouco menos encantador. Muito bem, jovem. Lembre-se disso. As escolhas que não fazemos também são escolhas. Mas sempre fique atento. O caminho nem sempre será claro. Eduardo sente o peso de suas palavras, mas aliviado por ter escolhido o que realmente acreditava. Ele se voltou para Maria, que o olhava com um sorriso aliviado. Você foi incrível, ele disse, envolvendo o braço em volta dela. Obrigada por me lembrar do que importa. Por um instante, o barulho da festa voltou a ser claro e leve. O riso da criança, as conversas alegres, a música ao fundo. Porém, a sensação de que algo maior estava em jogo não desapareceu.
O homem pode ter ido embora, mas sua presença ainda pairava no ar. E então, enquanto eles caminhavam de volta, Eduardo avistou o mesmo homem à distância, conversando com outra mulher. Desta vez, ele não parecia tão certo de si. Mas algo na forma como os olhares daquela mulher e o sorriso dele se cruzaram fez Eduardo sentir um frio na barriga. Maria, tem algo diferente. Ele não conseguiu completar a frase, mas o jeito como a mulher olhava para o homem era inquietante. Acho que isso não acabou. Ela franziu o senho, preocupada. O que você quer dizer? Eduardo percebeu que estava em um novo dilema. Agora, não era mais sobre escolhas pessoais, mas sobre os laços que podiam ser postos à prova. E aquilo poderia apenas ser o começo de uma nova e complexa jornada. Eduardo parou, a angústia crescendo dentro dele. O homem misterioso, que tinha se afastado, agora estava próximo novamente, mas desta vez trazendo uma aura de desconfiança. Os olhos de Eduardo seguiram cada movimento dele. Ele se sentiu alerta, como um lobo vigiando uma presa. O que aquele homem queria? E o que ele realmente sabia sobre Maria e Eduardo? Precisamos ir, disse Maria, puxando de leve pelo braço, como quem tenta resgatar alguém de uma visão obscura. A festa está acontecendo e Lucas ainda precisa de nós. Ele olhou para o sorriso do filho, tão inocente e cheio de vida, brincando com outras crianças. Parte dele queria se afastar daquela situação e focar no amor puro que sentia por Maria e seu filho, mas outra parte sentia a inquietação crescendo. Maria, você não viu como aquele homem olhava para nós? Ele não é normal, explicou, ainda sem conseguir entender bem o porquê de sua preocupação. Talvez apenas esteja curioso, respondeu ela delicadamente, mas seu tom expressava uma preocupação palpável. Vamos focar no que importa, na ajuda que estamos dando aqui. Ele assentiu, mas sua mente continuava a se revoltar. Ao se afastarem do tumulto, ainda sentia a presença do homem como uma sombra. Enquanto tentavam se integrar novamente à festa, um novo esquema de movimento começou a se formar ao redor deles. Outros voluntários traziam alimentos, brinquedos e roupas. A atmosfera começou a se iluminar de novo, e Maria, sempre esperançosa, sorriu ao ver os rostos sorridentes das crianças ao seu redor. Lucas correu até Eduardo, segurando um bonequinho maior que seu próprio corpo. Olha, papai. O que você acha? Acho que esse é meu novo amigo. A inocência do pequeno fez Eduardo sentir um pequeno alívio em seu coração. É ótimo, Lucas. Um bonitão desse, você vai ser o herói da praia. Ele respondeu, colhendo um sorriso do filho que refletia a luz em seu interior. O caos da ajuda se transformava em algo bonito. A cada caixa aberta de doações, a atmosfera ficava mais leve. Maria e Lucas organizavam o que podiam, sua energia contagiando quem se aproximava. Eduardo começou a se perder na alegria do momento, permitindo-se sorrir, mesmo enquanto aquela sombra permanecia no fundo de sua mente. Então, à medida que a noite avançava e as luzes brilhavam sob a escuridão, algo ferozmente inesperado aconteceu. O homem de terno apareceu novamente. Desta vez, não estava sozinho. Com ele, estava a mulher que havia olhado para ele com um semblante de confiança. O coração de Eduardo disparou. O que eles queriam agora? Só queria me apresentar de novo, disse o homem, seu sorriso carregado de uma confiança calculada. E quero que vocês conheçam a minha amiga Ana. Ela também é da área do apoio social. Eduardo trocou olhares com Maria, e a tensão começou a se acumular entre eles novamente. Maria contrariou-se com a expressão determinada. O que realmente queremos? O que você está tentando vender? Não queremos ser parte de um esquema qualquer. Ana, a mulher ao lado, sorriu, parecendo genuína. Não é isso. Estamos aqui para ajudar. O que aconteceu hoje nos afetou a todos. E aos nossos corações. O que acham de fazermos algo maior, juntos? Eduardo a observou cautelosamente. Juntos? E como exatamente você pretende que isso aconteça? Seu tom era firme. Edu, calma, Maria interveio,
segurando a mão dele para que não se deixasse levar pela revolta. Talvez ela tenha uma boa ideia. Sim, Ana disse, encorajadora. Juntos podemos construir uma rede de apoio, um centro que possa cuidar dos necessitados. O objetivo não é apenas solidão em momentos de crise, mas conectar as famílias numa nova jornada. Eduardo olhou para Maria, e ela percebeu que ele estava lutando internamente. O desejo de ajudar era forte em ambos, mas a desconfiança pairava como uma nuvem mórbida. Por que deveríamos confiar em você? Só porque está prometendo algo? E se for só conversa fiada? Ele não queria parecer rude, mas a dúvida era genuína. A vida é baseada em escolhas, respondeu o homem. Vocês e eu estamos aqui para ajudar as vítimas deste trágico acidente. É a vez de se unirem e fazerem algo diferente. Eduardo hesitou. O desejo de agir versus a necessidade de proteger os que amava. Mas um grito interno clamava, o que importa é o que eles podem fazer, não quem está oferecendo. Maria segurou a mão de Lucas e olhou profundamente nos olhos de Eduardo. Acho que devemos ouvir. Se parece algo valioso, por que não dar uma chance? Não estamos sozinhos aqui, lembram? Assim, como se a resposta estivesse em seu interior, Eduardo finalmente percebeu que a força estava na união, e não no medo. Pode ser uma forma de transformarmos o que vivemos aqui em algo maior. Algo real. Assim, num gesto coletivo, aceitaram a oferta do homem. O destino parecia agora se moldar numa nova perspectiva. Mas a tensão entre o desconhecido e a busca sincera ainda pairava no ar. Com a noite avançando e novas atividades começando a despontar, Eduardo sentiu uma onda de mudança pelo ar. O dia estava longe de acabar e algo maior estava prestes a começar. Eles tinham um propósito, e isso era suficiente para seguir em frente. Mas enquanto davam as mãos para os novos aliados, o homem na sombra observava, a expressão impassível como sempre. Algo lhe contava que essa participação seria seu último teste na jornada por algo valioso. E talvez, apenas talvez, o futuro não seria o que esperavam. E assim, armados de coragem e esperança, Eduardo, Maria e Lucas se lançaram na ideia de um novo começo, prontos para encarar as transformações que o destino lhes tinha preparado. Essa história de amor, luta e resiliência agora começava a se escrever de uma maneira muito mais poderosa do que poderiam imaginar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Este é o momento de mostrar seu apoio ao deixar um like agora, porque isso alimenta o algoritmo e faz a diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante nos comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.